Marcos 10, 17 diz assim a palavra do nosso Deus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Presta atenção, Marcos capítulo 10, verso 17 ao verso 22. E o tema da nossa reflexão é: aos pés de Jesus, lugar de confrontação. Ora, aos pés de Jesus é o melhor lugar que nós poderíamos estar e que nós devemos estar. Né? Muita gente tem o privilégio de estar em tantos lugares, na Quinta Avenida nos Estados Unidos, tem gente que está indo para Dubai, tem gente que faz uma viagem inesquecível para Israel, tem gente como eu que está tendo o privilégio de estar em Serra Negra, mas o melhor lugar do mundo para estarmos é aos pés do Senhor Jesus, porque não é um lugar geográfico, é um lugar existencial, espiritual, é estarmos aos pés do Senhor Jesus. Nesse lugar que nós devemos estar, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer que esse seja um lugar de quebrantamento, como foi com o apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 5, verso 8. A Bíblia, o Evangelho de Lucas diz que quando Pedro se deparou com aquela maravilha da pesca extraordinária que ele fez debaixo da palavra do Senhor Jesus, ele caiu aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Houve ali um lugar de quebrantamento no coração do apóstolo Pedro. E nós também vimos que aos pés de Jesus pode ser um lugar de gratidão. 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou e se colocou aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Lucas 17 diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz e se colocou aos pés de Jesus e começou a agradecer a Jesus por aquilo que havia acontecido na vida dele, um milagre. Então, aos pés de Jesus pode ser um lugar de quebrantamento, pode ser um lugar de gratidão, mas também pode ser um lugar de confrontação. É o que nós vamos ver hoje nessa experiência do jovem rico. Ele vai até Jesus e ele se coloca aos pés de Jesus. Como você pode observar, o versículo de número 17 diz que ele ajoelhou-se, ajoelhando-se diante de Jesus. Ele se colocou aos pés de Jesus como outros personagens da Escritura. Ele se colocou aos pés de Jesus como Pedro, como um dos 10 leprosos. Ele se colocou aos pés de Jesus como Jairo. Ele se colocou aos pés de Jesus como a mulher Cirofenícia, como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas para ele, se colocar aos pés de Jesus se tornou um lugar de confrontação. E eu espero que Deus permita que para muitos de nós seja um lugar de confrontação. Não para o nosso mal, mas para o nosso bem, para a transformação do nosso coração e para a honra e glória do Senhor. E observe você algumas coisas que eu queria destacar nessa noite. Olha só, quando a gente se coloca aos pés de Jesus e esse momento, essa ambiência se torna um lugar de confrontação, é exatamente porque Jesus confronta a piedade das aparências com as realidades inconfessáveis do nosso coração. Quando a gente se coloca aos pés de Jesus, inevitavelmente ele vai nos confrontar. A piedade das aparências com as realidades inconfessáveis do coração. Você observa o verso 17, diz que esse jovem tem toda uma piedade de aparências. Ele tem uma cenografia de piedade, né? Mas as realidades inconfessáveis do seu coração são postas à tona, vem à luz por causa da confrontação que Jesus faz com ele. Então, ele se apresenta a Jesus com a piedade das aparências. O texto diz
que Jesus estava pondo-se a caminho, ele correu ao encontro de Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, ele chamou Jesus de bom, ele chamou Jesus de mestre e ele perguntou sobre a vida eterna. Você imagina que coisa extraordinária. Nós sabemos que ele era rico, que ele era jovem, que ele era de oposição, que ele era rico. Mas além disso, a postura dele é uma coisa impressionante, que talvez para muitos pastores e muitos líderes do nosso tempo seria algo que nós acolheríamos com muita alegria, com muita satisfação, que nós afirmaríamos essa postura dessa piedade. Alguém que não caminha, mas corre ao encontro de Jesus. Alguém que não se coloca apenas diante de Jesus, mas que se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus. Alguém que chama Jesus de bom, alguém que chama Jesus de mestre, alguém que chama Jesus, que fala, que indaga de Jesus sobre a vida eterna. Isso é algo maravilhoso na aparência. Mas Jesus não se deixa levar pela aparência. Assim como Deus também, lá no Antigo Testamento, disse para Samuel, não atente para a aparência, nem para a formosura, nem para a altura, porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus o confronta, e nessa confrontação, Jesus confronta a piedade das aparências, da cenografia, né? essa piedade teatral. Jesus confronta essa piedade da aparência com as verdades inconfessáveis do coração. Porque quando Jesus fala para ele, expõe aquilo que estava no seu coração, né? E fala para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me, aparece a realidade do seu coração, que ele tinha um Deus que não era o Deus de Abraão, que não era o Deus de Isaac, que não era o Deus de Jacó, não era o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, era um ídolo que era o Deus do seu coração, eram as suas propriedades, eram as suas riquezas, eram os seus bens materiais. Ele tinha um Deus no seu coração, esse Deus era como o bezerro de ouro que foi levantado no deserto por Arão, a pedido dos filhos de Israel, certo? Um Deus que era obra das suas mãos. Então Jesus confronta, a piedade das aparências, na presença de Jesus é confrontada com as verdades inconfessáveis e incontestáveis do nosso coração. Ele tinha um Deus, mas não era o Deus de Abraão, não era o Deus de Isaac, não era o Deus de Jacó, não era o Deus de Davi, não era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, era Mamon, né? Como diz Jesus lá no Evangelho, quando Jesus diz, você não pode servir a dois senhores, não tem como, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Você não pode servir as dois senhores, você vai se agradar de um e vai desprezar o outro. Então olha que coisa surpreendente, aos pés de Jesus é um lugar de confrontação. Jesus vai confrontar a mim e a você quando nós nos apresentarmos diante dele com a piedade da cenografia, com a piedade das aparências, e isso vai cair por terra na presença de Jesus, porque Jesus não se deixa levar pela piedade das aparências, mas ele reconhece as realidades do meu e do teu coração. E é por isso que nós temos que orar como Davi. Davi orava no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece, não as aparências, conhece o meu coração, prova e conhece as intenções, as inquietações do meu coração, prova, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus permita, em nome de Jesus, que eu e você nos coloquemos aos pés do Senhor Jesus. E se porventura nós estivermos vivendo o alto engano da piedade das aparências, da cenografia, do teatro para impressionar público, que nós possamos ser confrontados e que as verdades e as realidades inconfessáveis e também incontestáveis do meu e do teu coração sejam trazidas à tona, sejam postas à luz no nome do Senhor Jesus. E assim nós possamos dizer, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Se eu estiver andando num caminho mau, guia-me pelo caminho eterno para a honra e glória do nome do Senhor. É por isso que o Evangelho de Mateus diz, quando você orar, né, entra no teu quarto, ora em secreto ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não vai orar para ser visto, não vai jejuar para ser visto, não vai dar esmola para ser visto, porque senão você já recebeu a recompensa. Então nós não fazemos para o público, para a plateia, nós não fazemos
para receber aplausos e aprovação dos homens, mas para estarmos aprovados na presença de Deus. Que o Senhor permita que nós sejamos confrontados para o nosso bem e para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele nos livre do caminho mau, que Ele nos livre dos enganos do nosso coração, que Ele nos livre da piedade das aparências, né? Da piedade da cenografia, do teatro, que era comum na vida dos religiosos dos dias de Jesus, e que ela se apresenta aqui de alguma forma através, nesse encontro com esse jovem rico. Então, aos pés de Jesus é um lugar de confrontação, onde Ele vai nos confrontar, onde Ele vai colocar em confronto a piedade das aparências com as verdades inconfessáveis do meu e do teu coração. E que seja assim, para a honra e glória do Senhor, para que Ele nos salve dos enganos do nosso coração e que Ele nos conduza no caminho da vida eterna e para a glória do nome do Senhor. Mais que isso, mas tem mais uma coisa, mais que isso, aos pés de Jesus é um lugar de confrontação, onde Jesus também nos confronta com a piedade dos méritos. Ele confronta a piedade dos méritos com o amor que é resultado da graça de Deus. A piedade dos méritos é algo que está ligado a um coração religioso e idólatra, né? Mas isso é confrontado com o amor que é resultado da graça de Deus. E ele diz ali, que farei, você percebeu no verso 17, que farei para herdar a vida eterna? Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Isso não é possível. Nós só podemos alcançar a vida eterna por aquilo que Deus em Cristo fez por nós. Ou do contrário, nós estamos mantidos no lugar onde estávamos, na perdição. E você observa que Jesus o confronta, né, com a sua religiosidade. E Jesus no verso 19 diz, sabes os mandamentos? Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele sabia tudo isso e ele responde. Então ele responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então ele tinha um auto-engano tremendo no seu coração, porque ele achava que a vida eterna poderia ser alcançada por aquilo que ele poderia fazer. E ele precisava entender que a vida eterna não é alcançada por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E isso se revela pelo amor que nós manifestamos quando já tenhamos sido alcançados pela graça de Deus. E a gente sabe disso. Alguém que se pauta na piedade dos méritos, não é? Da sua performance, do seu desempenho religioso, ele vai contar isso como ponto na presença de Deus. Não, eu guardo isso desde a minha infância. Mas a hora que Jesus pede para ele vender os bens para dar aos pobres, ele nega o amor que ele deveria demonstrar ao homem como resultado da graça de Deus, o amor derramado no seu coração. A epístola de João diz que você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não tem capacidade de amar o seu irmão a quem você vê. Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue demonstrar amor a alguém, ao próximo a quem você vê? E esse amor é obra da graça de Deus. Quando nós respondemos com amor, não é algo que vem de nós, é obra da graça de Deus. A palavra do Senhor diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos a Deus e, consequentemente, amamos ao próximo. Mas é tudo obra da graça de Deus. E a palavra do Senhor, na boca do apóstolo Paulo, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então você veja, Jesus confronta essa piedade dos méritos com o amor que é fruto da graça de Deus. Então, se você realmente demonstra amor, então significa que você foi alcançado pela graça de Deus. Você de fato ama a Deus e você dá sinais disso porque você ama o próximo. Então, quando Jesus diz para ele, vende o que você tem e não dá para mim, e não dá para os apóstolos, não dá para Judas, não vai lá e deposita no templo, nem no gasofilácio dos saduceus ou dos fariseus, não dá para os pobres. Dá para aqueles que estão necessitados. Não é? Jesus não fez como muitos fazem hoje. Dá o dinheiro para mim, dá o dinheiro para a minha igreja
E não é nem para a igreja, é para comprar jatinho, é para comprar fazenda, é para comprar apartamento, é para comprar gado, é para se enriquecer ilicitamente em cima da fé dos incautos. Então veja, não, Jesus diz, vai dar para o pobre, para o necessitado, para alguém que está carecendo de uma manifestação do amor de Deus através de uma pessoa que foi alcançado pelo amor do Pai, que a graça de Deus se derramou sobre ele, e ele ama tanto a Deus, que ele quer manifestar esse amor de Deus em alguém que está necessitado da graça do Pai, nessa expressão de generosidade, né, de socorro, de misericórdia. Então você vê, Jesus confronta, aos pés de Jesus, ele que estava pensando o que farei para ir dar a vida eterna, ele que tinha os mandamentos como uma lista talvez de desempenho, né? De desempenho. Né? Eu guardo tudo desde a minha infância, desde a mais tenra idade eu guardo tudo, desde a minha juventude. E Jesus o confronta de uma maneira que ele não tem saída, ele não tem escape. E você veja que surpreendente, o texto diz que Jesus, olhando, fitando, o amou. A confrontação de Jesus é obra da graça e do amor de Deus por nós. Jesus o amou com misericórdia, com compaixão. Tamanho era o alto engano do seu coração. Tamanho era o alto engano pautado no legalismo e na religiosidade na qual ele estava pautando a sua vida e a sua busca por Deus. Então, que coisa surpreendente, irmãos. Permita o Senhor que nós sejamos confrontados aos pés de Jesus. Não só a respeito da piedade das aparências, mas também a respeito da piedade, né, dos méritos. Então eu acho que, porque eu sou frequente ao culto, então isso é mérito. Eu acho que porque eu leio a Bíblia, isso é mérito. Eu acho que porque eu sou fiel no dízimo, isso é mérito. Eu acho que porque eu pratico boas obras, isso é mérito. Não, isso é graça de Deus na minha vida e na tua vida. Quem foi alcançado pela graça de Deus não tem outro caminho. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos salvos para realizar boas obras. E tudo mais que eu citei é meio de graça na minha vida e na tua vida. A oração, o culto, a comunhão, o louvor, a palavra é meio de graça que Deus derrama para mim e para você, porque nós precisamos disso. Entende? Porque isso nos faz crescer, porque isso nos faz mais sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, à comunhão com os céus. E para manifestarmos aquilo que é a vontade de Deus na terra, para que nós vivamos como sal da terra e luz do mundo, para que nós cumpramos aquilo que Deus quer. E quando nós cumprimos aquilo que Deus quer, nós encontramos senso de propósito e realização na nossa vida. É aí que está o senso de propósito e realização na minha vida e na tua vida. Quando nós fazemos aquilo que Deus propôs para nós como um caminho de santificação, como um meio de graça, né, para que o nome dele seja glorificado e nós manifestemos a presença de Deus, o fruto do Espírito Santo, onde quer que Deus nos coloque. Então não é mérito, é graça, é favor imerecido. E é nisso, na bondade do Senhor, que nós encontramos senso de propósito e de realização na nossa vida, e glorificamos a Deus e abençoamos onde quer que o Senhor nos coloca. Então Jesus confronta essa piedade das aparências, ele confronta essa piedade dos méritos, né, com o amor que é fruto da graça de Deus. Que maravilha! Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro, e Deus nos amou pautado não em merecimento, mas em graça e misericórdia dele para conosco. Né? O Senhor escolheu Israel, não porque Israel fosse o melhor, não porque Israel fosse grande, não, foi por misericórdia dele, né? Foi por sua beneplácito da sua vontade que ele escolheu Israel, escolheu cada um de nós. Então nós caminhamos movidos pela graça, sinalizando o amor de Deus que encheu o nosso coração por causa do Espírito Santo e por causa da obra redentora da cruz do Calvário. Aleluia! É assim, não é mérito, é misericórdia, é graça do céu que alcançou a nossa vida. Então, eu sempre digo, olha, Deus fará a sua obra e Ele nos convida para fazermos parte, para sermos cooperadores com Ele nessa obra. E é tão surpreendente
que Deus nos chama para fazer parte daquilo que Ele fará, porque nós somos apenas instrumentos da sua graça, nós somos apenas um machado na mão daquele que vai, do lenhador, nós somos apenas instrumento. E eu brinco aí na IPI de Moçambique com os irmãos, e Deus fará comigo, semigo e apesar de migo. Ele fará, porque a obra é dele, e nos concede a graça de participar daquilo que Ele vai fazer. Isso é um privilégio tremendo para nós. Não há mérito nenhum em nós, mas há um derramar de misericórdia, de graça e de bondade de Deus para com a nossa vida. Então, aos pés de Jesus, você vai ser confrontado com essa piedade dos méritos, né? E o Senhor vai colocar por terra, porque Ele vai confrontar com amor, que é a verdadeira expressão de quem foi alcançado pela graça do céu em Cristo Jesus. Não fica contando ponto diante de Deus. Levanta a tua mão e agradece pelo privilégio de poder servir ao Senhor e de poder obedecer os mandamentos. A palavra do Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não conta ponto. Ele sabe, porque ama ao Senhor, então ele guarda os mandamentos. Ele deseja viver de uma maneira agradável. Ele deseja viver uma vida mais santa na presença do Senhor. É assim que eu peço a Deus que seja comigo, que seja com você. Que o Senhor nos faça conscientes de que nós guardamos o mandamento porque amamos a Deus, porque fomos alcançados pelo seu amor, obra da sua maravilhosa, incomparável graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aos pés de Jesus é um lugar de confrontação. Ele confronta a piedade das aparências, ele confronta a piedade dos méritos e ele confronta a piedade do anseio pelas coisas de Deus, com a completa falta de obediência pelo Deus de todas as coisas. Não é assim? O sujeito chega diante de Jesus e ele tem anseio pelas coisas de Deus. Ele parece ter anseio pela vida eterna. Ele parece ter anseio pelos mandamentos de Deus. Ele parece ter anseio pelo profeta, ou pelo mestre de Deus, que ele chama Jesus de bom, ele chama Jesus de mestre, não é? Então, ele parece ter a piedade do anseio pelas coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que às vezes ficamos meio que iludidos, né, pelo anseio que a gente vê à nossa volta, supostamente um anseio pelas coisas de Deus. Templos lotados, né, shows, casas repletas. Né? As pessoas parecem estar com anseio pelas coisas de Deus, mas quando esse anseio pelas coisas de Deus é confrontado com a obediência ao Deus de todas as coisas, aí nós tiramos a prova dos 9. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Você está ansioso pela vida eterna, então abre mão das coisas da terra e vai ter um tesouro no céu. E vem e segue-me, segue-me. E aí a resposta é chocante. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele vira as costas para a graça de Deus. O reverendo Hernandes costuma dizer que esse foi o único indivíduo que chegou diante de Jesus ruim e saiu pior. Porque o cego chegou diante de Jesus e saiu vendo. O paralítico chegou diante de Jesus e saiu andando. O mudo saiu falando. O leproso saiu purificado. Ele chegou ruim e saiu pior, porque virou as costas para a graça de Deus. Ele se apresentou com a piedade do anseio, né? Com a piedade do suposto anseio pelas coisas de Deus. Mas foi confrontado com a sua completa desobediência ao Deus de todas as coisas. Ele estava diante do Verbo que se fez carne. Ele estava diante de Jesus, o Messias prometido em toda a Escritura. O Messias para o qual toda a Escritura apontava. Você sabe que a Escritura, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, é dividida em 3 partes, né? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. E Jesus, lá em Lucas 24, diz que toda a Escritura testifica de mim. E Jesus confrontava os líderes religiosos dos seus dias, os fariseus, saduceus, escribas, né, especialistas da lei. Lá em João capítulo 5 ele diz assim: vocês examinais as Escrituras, vocês examinam, vocês fazem exegese meticulosa da Escritura, porque vocês julgam que nela tem a vida eterna.
E são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês leem a palavra escrita e não vão à palavra encarnada. Então, olha que contrassenso. Vocês leem, vocês fazem exegese da palavra escrita, estão tão cegos que não vão à palavra encarnada. Ela aponta para o verbo que se fez carne, Jesus. E a mesma coisa, o jovem rico parecia mostrar anseio pelas coisas de Deus, mas ele mostrava completa desobediência ao Deus de todas as coisas. Quando Jesus diz, faça isso que eu estou falando, que é a única coisa que te falta, não é? Jesus diz, falta uma coisa para você, falta uma coisa. E Jesus disse isso amando, tendo compaixão do alto engano que estava dominando seu coração. Jesus, olhando para ele, fitando, amou ele, disse, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Você não quer vida eterna? Você vai ter tesouro no céu. Vem e segue-me. Por que vem e segue-me? Vender tesouro e dar para os pobres sem seguir Jesus é filantropia. Filantropia qualquer um pode fazer. Não é só vender e dar aos pobres. É vender, dar aos pobres e seguir Jesus. E seguir aquele para o qual a lei, os mandamentos apontavam. Você diz que guarda os mandamentos desde a juventude, então agora é hora de você seguir aquele para quem os mandamentos apontavam. Para quem a lei apontava, para quem os profetas apontavam, para quem os salmos apontavam. O verbo encarnado de Deus, Jesus. Agora é hora de você seguir, vem e segue-me. E ele vira as costas, ele fica contrariado com essa palavra e ele retira-se triste porque era dono de muitas riquezas. Jesus confronta essa piedade, né, do anseio, do suposto anseio pelas coisas de Deus, que não se coaduna com obediência ao Deus de todas as coisas. Essa piedade cai diante de Jesus, aos pés de Jesus ela é confrontada. Então, não basta você manifestar um suposto anseio pelo Deus, pelas coisas de Deus, se você não se submeter com obediência ao Deus de todas as coisas. Você imagina que Jesus está em Nazaré, ele está na sua região, em Cafarnaum, em Nazaré, e ele está na sinagoga, num dia de sábado, onde o povo está estudando a lei. E a palavra do Senhor diz ali em Mateus capítulo 13, a partir do verso 53 em diante, que Jesus não pôde fazer nenhum milagre entre aquele povo, não pôde fazer nenhum milagre, tamanha era a incredulidade daquele povo, e aquele povo estava buscando as coisas de Deus. Eles estavam na sinagoga, o lugar onde se reunia o povo de Deus. Eles estavam no sábado, o dia estabelecido por Deus. Eles estavam lendo a lei do Senhor, a lei de Deus. Mas eles não reconheceram o Deus de todas as coisas encarnado ali diante deles. Eles começaram a perguntar, mas esse não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Não é o irmão do fulano, do Beltrano, do Cicrano e da fulana? Como é que pode Deus agir dessa maneira sobre ele? Nós o conhecíamos, ele foi criado entre nós. Ou seja, é a piedade do suposto anseio pelas coisas de Deus, sem a submissão ao Deus de todas as coisas. Essa piedade é confrontada aos pés de Jesus e ela cai por terra. E se porventura nós estivermos iludidos, eu e você, com essa suposta piedade do anseio pelas coisas de Deus, que nós sejamos confrontados em nome de Jesus mesmo. Nós sejamos confrontados pela piedade, pela obediência ao Deus de todas as coisas. Você lembra de Saul? Samuel disse para ele, você vai, Deus mandou você destruir tudo, os amalequitas e tudo que diz respeito a eles, porque eles afrontaram o povo de Deus e eles destruíram o povo de Deus, causaram males ao povo eleito de Deus, e Deus está punindo-os e vai usar você como esse instrumento. E o que é que Saul faz? Ele vai e separa o melhor do rebanho, e ele tira lá, separa o Agag e tudo mais. E quando Samuel chega, Samuel fala, você fez o que Deus mandou? Ele diz, sim, eu fiz o que Deus mandou. Então Samuel diz, espera aí, e esse balido de ovelha que eu estou ouvindo, o que é isso? Não, isso é culto, nós vamos prestar culto ao Senhor. Nós vamos prestar culto, nós vamos oferecer sacrifício. Samuel diz para ele, Deus não tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, tanto quanto ele tem que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor que sacrificar.
Você tem uma piedade suposta de anseio pelas coisas de Deus, mas não obedece a Deus. Deus tem melhor prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício. Sacrifício, holocausto. Porque a desobediência é como rebelião, é como pecado de feitiçaria. Foi o que Deus falou através da boca de Samuel para Saul. Então, irmãos, que Deus permita, em nome de Jesus, que se porventura eu e você estejamos sendo envolvidos por essa piedade do suposto anseio pelas coisas de Deus, sem a correspondência com a obediência ao Deus de todas as coisas, que o Senhor nos confronte hoje e que esse engano caia em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos sinalizar o anseio pelas coisas de Deus e sendo devidamente acompanhado a obediência ao Deus de todas as coisas. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Que Deus permita, em nome de Jesus, que aos pés de Jesus seja um lugar de quebrantamento, seja um lugar de gratidão, seja um lugar de consolo, seja um lugar de transformação, de restauração, de cura, conforme a vontade de Deus para cada um de nós, no seu tempo, segundo os propósitos de Deus, mas que possa se tornar também um lugar de confrontação, para que Deus nos livre de nós mesmos e nos conduza num caminho que glorifique e que exalta o nome dEle e que promova a sua vontade aqui na terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Aos pés de Jesus, um lugar de confrontação. Se essa palavra falou com você, guarda. Que o seu coração seja uma terra fértil, seja um solo que receba essa palavra e que possa dar fruto a 30, 60, 100 por um para a glória do Senhor. Que o seu coração se quebrante, se arrependa, se converta pela ação da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.